Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida, por meio de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Que o Senhor Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos aguardar chegar mais pessoas. Eu gostaria de falar hoje sobre características, de uma pessoa consagrada. E gostaria de falar como base dentro do texto de Gênesis, capítulo de número 6. E Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre esta pessoa que achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus possa vos abençoar. O texto que nós vamos nos embasar nessa oportunidade é Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. A corrupção do gênero humano. A maldade nos dias de Noé. Nós vamos falar sobre esse texto e sobre a pessoa de Noé. Diz assim o texto sagrado. Se você tem uma Bíblia Sagrada em mãos, gostaria de convidá-los para ler comigo Gênesis capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, achou Noé graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Meus irmãos, em Cristo Jesus, a todos que estão na live, a todos que estão chegando na live, permaneçam conosco, pois Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta oportunidade. E nós lemos um texto em que Deus ele olha para a humanidade e vê a humanidade se degenerando. O pecado eles tem esse poder sobre a vida do ser humano, em decair o ser humano da presença de Deus, separar o homem de Deus. Então o pecado havia se multiplicado dentro do gênero humano, ao ponto do Senhor Deus declarar: eu me arrependo de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou no coração. Mas por que Deus se arrependeu e isso lhe pesou no coração? Deus não fez o homem para pecar. Deus não fez o homem para viver em iniquidade. Deus não fez o homem para andar transgredindo as suas leis e os seus mandamentos. Deus fez o homem para que andasse em obediência a Ele e o servisse por amor a Ele. Então você vai perceber que no versículo 5 do capítulo 6, o Senhor declara: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente má o seu coração, e os desígnios do seu coração. Então vocês vão perceber que quando Deus olha para a humanidade, ela está decaída. Ela está decaída. E isso desagradara ao Senhor. Então você percebe que os desígnios do coração do homem era amar continuamente diante do Senhor, nosso Deus. Mas você observa que Deus se arrepende quando vê o ser humano nesse estado, nesse estado. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. O texto vai dizer que Deus se arrependeu. Mas nós vamos encontrar textos na Bíblia que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor Deus, não cumprirá. O homem se arrepende mediante o pecado que ele comete. Deus não tem pecado. Deus, ele não se arrepende como o homem se arrepende. Então, a gente vai observar, dentro do contexto, que Deus olha para a humanidade e enxerga uma luz no fim do túnel. Quem é essa luz no fim do túnel? Noé. Então vocês vão observar, que mediante a maldade nos dias de Noé, Noé é a luz que o Senhor encontra no fim do túnel. No fim do túnel. Quem era Noé? Qual é a sua origem? O nome do pai de Noé se chama Lameque. Se chama Lameque. Você vai perceber que dentro do contexto, em Deus achar graça em Noé, e graça é favor imerecido, é um favor recebido da parte do Senhor que nós não merecemos. Mas tanto Lameque quanto Noé, eles eram descontentes com a sua geração. Noé é alguém que tem o coração que não aceita a situação vigente da geração em que ele habitava. A gente vai perceber que o pai de Noé
Lameque, ele era um ser humano descontente com a sua geração. Tá? Lameque, ele era um homem comum que sabia que a terra vivia sobre maldição por causa do pecado. Você vai observar em Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 29, diz assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Né? Que o Senhor amaldiçoou. Então você vai perceber que Lameque, ele viveu 182 anos e gerou um filho. Quem foi este filho que Lameque gerou? Noé. Quando Noé nasce, Lameque pega Noé nas suas mãos e ele profetiza. Tá? Este menino consolará os nossos trabalhos das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Então você vai observar, tá? Você vai observar que Lameque tinha consciência como estava a corrupção do gênero humano. Quando nasce o seu filho, tá? Quando nasce o seu filho, ele levanta o seu filho sobre a mão e ele declara: este consolará, tá? Consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Tá? Então vocês vão perceber, tá, que Lameque também ele era descontente com a geração e com a corrupção do gênero humano da sua época. Então Lameque, ele ensinou os princípios, tá, de andar com Deus a Noé. Porque Noé também ele era descontente com a sua geração. Por isso atraiu o olhar do Senhor. O Senhor viu em Noé, tá, dentro do seu padrão de conduta, uma pessoa consagrada e separada da geração corrupta da sua época. Noé andava na contramão daquela geração. Aí se identifica o que diz as Escrituras e o que lemos no versículo de número 8 e de número 9. É o Senhor testemunhando, é o Senhor declarando, né? Porém, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E o que embasa eu declarar que o Noé achou graça diante dos olhos do Senhor? O versículo de número 9 responde. Tá? E esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Né? Essas são as qualidades que o Senhor Deus enxergou em Noé. Tá? Em Noé. Então perceba, meus irmãos, que havia integridade. Havia integridade. Noé, ele era uma pessoa justa entre os seus contemporâneos, e a Bíblia vai declarar o Senhor testemunhando dele, e Noé andava com Deus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Por isso, você vai perceber que ele acha graça diante dos olhos do Senhor. Lameque, ele era um pai que aguardava o cumprimento da promessa de Deus. Por isso, se percebe, em Gênesis capítulo 5, versículo 29, tá, que deu ao seu filho o nome de Noé, que significa descanso, consolo. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Oh, glória a Jesus! De quem Noé recebeu, irmãos,
de quem Noé recebeu estas orientações e de quem Noé frutificou na sua vida esse testemunho do seu pai, Lameque. Tá? Então, pessoas consagradas são frutos de gente que identifica o mal. Quem é uma pessoa consagrada? Pessoas que se separam para o uso exclusivo do Senhor. São pessoas que se separam, tá, da geração corrupta e pecaminosa. São pessoas que se separam para servir ao Senhor nosso Deus. Uma pessoa que anda com Deus, ela tem comunhão com Deus, como Enoque. Uma pessoa que anda com Deus, ela persiste na obra de Deus, como Noé persistiu. Tá? Uma pessoa que anda com Deus, ela reconhece os caminhos e os pensamentos de Deus. Tá? Uma pessoa que anda com Deus, ela é corajosa e ela é zelosa pelos princípios e os valores do Senhor na sua vida. Uma pessoa que anda com Deus, ela é destemida. Ela é destemida em temer e obedecer ao Senhor. Uma pessoa que anda com Deus, ela mantém a tranquilidade no Senhor, tá, irmãos? Em meio às circunstâncias vigentes da sua geração. Tá? Uma pessoa que anda com Deus, ela tem um coração ardente. Ela tem um coração ardente e desejosa em obedecer e andar com Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Tá? Então você vai perceber que é um coração que não aceita a situação corrupta vigente, porque nela habita a justiça de Deus. De Deus. Glória a Jesus. Então você vai perceber que é Lameque que quebra um ciclo monótono. Viveu, gerou e morreu. Por quê? Porque ele creu numa salvação e ele dedicou seu filho para ser um instrumento que salva. Um instrumento que salva. Lameque acreditava e esperava esta consolação. Lameque, ele acreditava que Noé seria um instrumento de Deus, que quebraria este ciclo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui traz um despertamento na nossa mente, tá, irmãos? E traz dentro da nossa consciência um despertamento. Cada pai e cada mãe deve ser um Lameque também na nossa geração. A igreja, ela deve ser um Lameque também nesta geração, preparar os filhos para também ser um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento na mão de Deus. Oh, glória a Jesus. Como pai, como pai, né, e como mãe, como você está preparando o seu filho para ser um instrumento na mão de Deus? Você percebe que Lameque, ele ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Lameque, ele conduz o seu filho, instruindo ele no caminho do Senhor nosso Deus. Então percebe, meus irmãos, que quem tem uma vida consagrada e acha graça diante dos olhos do Senhor para cumprir um propósito no reino de Deus, cumprir um propósito exclusivo, chamado pelo Senhor, ele anda na contramão da sua geração. E eu estou falando de uma geração pecaminosa. Na degeneração, tá,
do ser humano em não querer andar com Deus. Em não querer andar com Deus. Tá? Então, se eu achei graça diante dos olhos do Senhor e passo a ter uma vida separada para com Deus, para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu na minha vida, tá? Na minha vida, eu preciso ser justo e ser reto em servir ao Senhor. Por que, pastor Araquém? Porque você vai perceber que Noé era um homem justo, tá? E era íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé, ele andava com Deus. Então, no meio de uma geração corrompida e perversa, tá? E íntegro, e irrepreensível em seu comportamento, em sua vida moral e espiritual. Não foi o único em sua geração. Tá? Gênesis capítulo de número 6, versículo 9. Ele foi escolhido e separado. Como hoje os cristãos que têm uma aliança com Cristo e que têm a sua vida íntegra, foi justificado por Jesus para ser luz para esta geração pecaminosa, assim também foi Noé na sua geração. Foi Noé na sua geração. Então, quando o mundo olha para as nossas vidas, o mundo precisa identificar nas nossas vidas, meus irmãos, essas qualificações. Um cristão que é justo, um cristão que é íntegro, que tem integridade em servir ao Senhor, e um cristão que anda com Deus. Andar aqui é andar nas mesmas pisadas. Andar aqui é ter integridade em obedecer ao Senhor naquilo que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. É você andar em obediência às Escrituras, à palavra do Senhor Deus. Então, para vivermos uma vida consagrada, separada diante do Senhor, não precisou internar-se num convento ou num seminário. Noé não precisou. Noé ouviu a voz de Deus. Tá? Ouviu a voz de Deus. Tá? Então você percebe que Noé viveu em sua casa, ele vivia com a sua família, ao lado dos seus vizinhos, estava plenamente integrado à sua comunidade. Noé estava no meio de uma geração corrompida. Porém, Noé não se corrompeu. Noé não se corrompeu como a geração se corrompeu. Você percebe que o termo integridade se aplica na vida de Noé nisto. A Bíblia diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Mas não percebeu quando Noé entrou na arca. O que isto quer dizer? Os homens prevaricavam, os homens pecavam, os homens se prostituíam, fornicavam, cometiam todo tipo de torpeza e pecado. Porém, Noé não cometia pecado. Noé não cometia não cometia os pecados. Noé, ele era íntegro dentro daquilo que Deus estabeleceu para que ele andasse. Glória a Jesus. Vivemos no mundo, mas não participamos da mesa que o mundo oferece, das concupiscências e dos apetites da carne em que o mundo oferece. Por quê? Porque fomos separados pelo Senhor para vivermos integridades com o Senhor e sermos luz para o mundo, sermos luz no fim do túnel. Ser justo e reto é o nosso alvo. É o nosso alvo. Temos que perseguir, temos que andar nesse caminho reto. A Bíblia diz que é apertado e estreito este caminho.
Sempre que encontramos alguém assim, podemos afirmar: ainda há esperança. Ainda há esperança. Se você ler as Escrituras, em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sobre o mundo dos ímpios. Noé era um pregador da justiça, porque ele vivia a justiça de Deus e aplicava esta mesma justiça aos da sua geração, aos da sua casa. Aos da sua casa. Por que Deus preservou Noé? Pelas qualidades que Deus encontrou nele. Quando Deus olha dos céus à terra, ele contempla essas qualidades em você? Justo, íntegro e andava com Deus. Noé decidiu e se posicionou em agradar ao Senhor e andar com Deus. E você vai perceber que Noé era pregoeiro. Ele tinha uma mensagem de Deus para a sua geração. Noé pregava primeiro com o que, irmãos? Com a sua vida. Com a sua vida. Depois com a pregação, denunciando a injustiça e pregava a retidão. Noé pregava e vivia o que pregava. A primeira mensagem é a sua vida. Para que a mensagem verbalizada tenha fundamento, tenha base e evidencie o testemunho da sua vida, para que ela tenha eficácia. Primeiro, Noé pregava com a sua vida. Depois, ele transmitia a mensagem que Deus havia lhe outorgado. Quem é consagrado a Deus não pode se calar diante do pecado que entristece o Criador e destrói a criação divina. Tem muitos pastores, tem muitos irmãos nossos nos nossos dias sendo presos. Sendo presos. Tem muitas ideologias nos nossos dias que a sua conduta, com a sua conduta, irmãos, é pecado diante de Deus. E a Bíblia condena tais práticas. A Bíblia condena tais práticas. E por expressar somente o que a Bíblia diz, tem irmãos nossos sendo levados a tribunais. Tem irmãos nossos sendo levados a tribunais. Então você vai perceber, você vai perceber que por expressarem, por pregarem contra o pecado, a conduta homossexual é pecado. É pecado. A Bíblia condena tais práticas. E muitas das vezes, por expressar a Bíblia Sagrada, em dizer que tais condutas não conduz o homem ao reino de Deus, mas conduz o homem ao inferno, é uma verdade que os homens que praticam e habitam no pecado não querem aceitar na sua vida, mas crendo ou não, é uma verdade e se cumprirá na sua vida. Caso não se arrependam dos seus pecados e se convertam a Cristo Jesus. Noé foi fiel e íntegro na sua geração, porque Deus o tornou pregoeiro da justiça na sua geração. Bendito seja o nome de Jesus. Então você vai perceber dentro do texto, que nós precisamos também pregar a verdade do Evangelho do Reino de Deus. E está chegando o dia
Está chegando o dia. E que a perseguição chegará sobre a igreja por causa, meus irmãos, desse livro. Por causa desse livro. Tá? Na história, muitos imperadores, muitos homens tentaram destruir esse livro. Esse livro. Por quê? Porque confronta o pecado. Tá? Confronta o pecado. A Bíblia diz que quem não crê no unigênito Filho já está condenado. Já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na geração de Noé, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá? O que é treva? A ausência de luz. O que é trevas? É o pecado. E aqueles que habitam no pecado estão ausentes de Deus. As trevas simbolizam o pecado, a luz simboliza a presença de Deus. A presença de Deus. Então, o homem, crendo ou não, se viver no pecado e não se arrepender dos seus pecados, vai ser condenado. E que condenação é essa? O homem será condenado a morar e habitar no inferno. E esperar no inferno até o julgamento do grande trono branco. Aonde aqueles que morreram sem Cristo, a Bíblia está ordenada ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. O homem só tem esperança de salvação enquanto tem fôlego de vida. Morreu na prática do pecado, a sua morada será no inferno. E do inferno vai ressuscitar no juízo do grande trono branco, mas para ser condenado pelas obras que praticara por causa do pecado, em não aceitar a justiça de Deus por meio de Cristo, para ser justificado do seu pecado. Lá serão julgados segundo as suas obras. E a Bíblia diz que vai ser amarrado de pé e mão e serão lançados nas trevas exteriores. Tá, irmãos? Aqueles que não morreram sem Jesus serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que o diabo, os demônios serão lançados no lago de fogo. Depois o inferno será lançado no lago de fogo. Depois todos aqueles que não confessaram Jesus, não se arrependeram do seu pecado, serão lançados no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. Então perceba, se arrependam dos seus pecados e se converta a Cristo Jesus. Nisto se revela a justiça de Deus. A Bíblia diz que naquele dia Deus não terá ninguém por inocente. Por isso Jesus ordenou a igreja pregar o arrependimento dos pecados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Tá? Até os judeus hoje, se não se arrependerem dos seus pecados, entregando a sua vida a Cristo Jesus, serão condenados. Serão condenados. Oh, que Deus tenha misericórdia, que o Espírito de Deus abra a sua mente e gere entendimento na sua mente, para que a razão do seu coração compreenda qual é a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus na sua vida, a vontade de Deus sobre o homem, é que ele se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O inferno é a morada, o lugar reservado para as pessoas que morrem sem ter aliança com Jesus. É só você abrir Lucas capítulo 16 e meditar lá, na história em que Jesus contou. Porque ali não é uma parábola, é uma história.
Tá? O seio de Abraão é um lugar reservado para aqueles que morrem em Cristo Jesus, que estão aguardando o toque da trombeta. Tá? Estão aguardando o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Uma outra hora eu faço uma live sobre o inferno, o Hades, Seol e a Geena. Tá? São as palavras traduzidas no grego, tá, para a palavra inferno. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Tá? Mas todos aqueles que morrem sem aliança com Cristo, a sua morada será no inferno. Tá? Se você ler Lucas capítulo 16, tá, é o lugar que mais se clama a Deus. Mas no inferno não existe uma palavra chamada esperança. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Então, enquanto você tem vida, se arrependa dos seus pecados, porque o pecado separa o homem de Deus. Tá? Joana, a pessoa só está em Cristo se ela tivesse arrependido dos seus pecados. Tá? E se convertido a Cristo. Se tiver nascido de novo. Enquanto o homem não tiver esta consciência, tá? Não tiver esta consciência, tá? O homem é criatura de Deus. O homem não é filho de Deus enquanto ele não se render à plena vontade de Deus, que é o homem se render a Cristo, ao poder da graça de Cristo, ao favor imerecido de Cristo, de Deus por meio de Cristo sobre a sua vida. João, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, diz assim: ele veio para o que era seu. Ele veio para quem? Para os judeus. O que foi que os judeus fizeram com Jesus? O rejeitaram. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver que o sistema, tá, da religião da época, que eram os fariseus, os saduceus, tentavam pegar Jesus em alguma falha, sempre murmuravam contra a pessoa de Jesus, não aceitavam os ensinamentos de Jesus, não reconheceram o tempo do Messias. E o que foi que eles fizeram? Eles mataram e crucificaram Jesus. E ainda clamaram dizendo que o sangue deste homem caia sobre nós. Crucifiquem Barrabás. Perdão, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram o Messias. Quem? Os judeus. Tá? Eles veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, todos os seres humanos que ouviram a palavra da pregação da fé. Paulo diz que a pregação do evangelho é loucura para os gregos, para os gentios, para aqueles que habitam e vivem no pecado. A Bíblia diz, a Bíblia declara que para eles, segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante, a palavra da cruz é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí o texto diz: e aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você acha que essa geração corrompida da nossa época, eles acreditam nas Escrituras? Se acreditassem, estava servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, renegando a impiedade e as paixões mundanas para ter uma vida íntegra com Deus. O mundo é inimigo das Escrituras, O mundo é inimigo.
O mundo é inimigo da igreja de Cristo Jesus. O mundo é inimigo de cristãos. A Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Se de fato uma pessoa é filha de Deus através de Cristo Jesus, tem na sua vida o testemunho do unigênito. Isso diferencia quem serve a Deus e quem não serve. Quem é justo e quem é injusto. Da religiosidade. A religiosidade, ela é inimiga da cruz de Cristo. É inimiga do Evangelho de Cristo Jesus. E triste de quem vive na religiosidade. Tudo que propagam é para a sua própria condenação, porque distorcem as verdades escriturísticas para satisfazerem os seus próprios desejos. Não o desejo de Cristo Jesus, que é libertar o homem do poder do pecado. Do poder do pecado. Então percebam, mas a todos quanto receberam. Eu te pergunto, você já recebeu Jesus? Porque se você recebeu Jesus, você não pratica mais o pecado, mas a justiça de Deus na sua vida através de Cristo. Que conversa é essa do homem andar praticando o pecado e dizer que tem Jesus na sua vida? Não tem, está separado de Deus. Que conversa é essa que pratica o pecado, não fez uma aliança com Cristo e é filho de Deus? Não, você é criatura de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Por que, pastor, que o homem é criatura? Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que ele chamou para estar com ele, para depois os enviarem. Jesus mandou eles pregar o Evangelho a toda criatura. Por que o termo criatura? Porque o homem, quando vive praticando o pecado, ele tem o instinto do animal. Ele vive pelo instinto da concupiscência e dos apetites da natureza da carne. Vive no alcoolismo, no adultério, na prostituição, na fornicação, praticando toda sorte de pecado. E Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: as obras da carne, que no grego é sarx, né, significa, fala da natureza, fala do instinto da carne, aqueles que estão vivendo pelo instinto da natureza, da concupiscência da carne. Diz prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, tá? Os quais eu vos digo que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Do reino de Deus não vão entrar. Podem perseguir os cristãos, podem colocar nos tribunais, podem julgarem, podem colocar nos presídios, mas esta verdade, ela vem de Deus sobre o homem. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Tudo que está escrito nas Escrituras se cumprirá. Você crendo ou não? Você crendo ou não? Se cumprirá. Se cumprirá. A Bíblia diz que os adúlteros, os que vivem uma vida de adultério, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras, os cães, os mentirosos, os afeminados, a sua parte será no lago de fogo, se caso não se arrependerem dos seus pecados. A porta da graça está aberta. A oportunidade para que o homem seja salvo. Você nasceu, está vivendo. E um dia todos nós vamos morrer. A questão é, após a morte, quem te conduzirá?
Que obras você vai apresentar diante de Deus? Obras do pecado ou obras de arrependimento por crer na justiça e na graça de Deus em Cristo Jesus? Porque eu quero te falar nessa verdade. Se eu não tiver uma vida alicerçada em Cristo, uma vida íntegra em Cristo, uma vida pautada nas Escrituras, se eu não tiver uma vida assim e praticar o pecado, eu vou para o inferno também. Eu vou ser julgado porque não me arrependi dos meus pecados e tive uma vida em Cristo Jesus. Para quem Jesus mandou pregar o evangelho? Para as criaturas que vivem pelo instinto da carne. Aí ele diz, quem crê e for batizado, esse será salvo. O que não crê, o que rejeitou a Cristo, o que rejeitou a graça de Cristo, o que rejeitou o amor de Cristo, para viver nas trevas, praticando o pecado, será condenado. O que você acha que é essa condenação que a Bíblia diz? Hein? Noé foi um pregoeiro da justiça. Noé pregou a sua geração. Noé pregou a sua geração que Deus ia destruir o mundo através de um dilúvio. O povo ria e zombava de Noé. Por quê? Porque na época de Noé não chovia. A Bíblia diz que nascia um orvalho na terra e regava toda a planta. A geração de Noé não conhecia chuva. E Noé falou, as comportas dos céus serão abertas. E Deus vai inundar a terra com um dilúvio. O povo acreditou? Noé, ele denunciava o pecado. Ele denunciava o pecado. Ele transmitiu a mensagem de Deus, como eu estou transmitindo e como os cristãos na nossa geração também transmitem. Tá? Então você vai observar que da onde se generalizou isso? Pactos feitos entre as descendências de Sete e de Caim. Uma união física que levou à degeneração espiritual da sociedade daquela época. Tá? Daquela época. Aí você vai perceber o ódio e violência. Os filhos dessa união não tinham compromisso com Deus e eram violentos. Cada um querendo ser, cada um querendo ter mais do que o outro. Eram mais valentes, mais reconhecidos, mais fortes, etc. Isso espalhava ódio e os conflitos. Na geração de Noé, irmãos, a imoralidade. Tá? Seguiam o exemplo dos seus pais que trocaram a graça da comunhão com Deus pela atração física das filhas de Caim. Por que esses pecados tinham que ser denunciados? Tá? Porque eles destruíram a vida do homem e da sociedade, como está destruindo a sociedade da nossa época. A gente entra nas redes sociais, eu fico espantado. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, irmãos. Tá? É pessoas se vestindo de animais, tá? Um ser humano colocando uma coleira no pescoço do outro e puxando no meio da rua, as pessoas se comportando como animais. Tá? Agora a febre agora é uma tal de boneca e bebê rebote, né? Não, será que ninguém está vendo isso? Nós estamos vivendo numa sociedade doente, onde o errado está sendo como certo no meio do poder judiciário e o certo está sendo levado aos tribunais e sendo julgado
como errado. E a Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A imoralidade sexual está sendo propagada de uma forma, quando a gente abre o celular, as mulheres seminuas. O vocábulo é até vergonha proferir. Aí você vê uma sociedade decaída. Tá? Então você vai perceber por que esses pecados tinham que ser denunciados. Porque eles destruiriam a vida do homem e da sociedade. É o que está acontecendo nos nossos dias. Tá? O seu fruto, qual é? É o ódio, a inimizade, as enfermidades emocionais, possessões demoníacas, morte física e espiritual. Então a gente precisa entender que a igreja dos nossos dias precisa se levantar e se posicionar, porque a igreja não faz nenhum mal à sociedade pregando a verdade das Escrituras. É o contrário, a igreja está fazendo o bem, anunciando a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Por que denunciá-los? É pregar a paciência de Deus que vem da sua graça, dando ao pecador um tempo para se arrepender. Nos dias de Noé foi aproximadamente 120 anos. Do dia que Noé se apresentou a Deus e deu o projeto da arca para a salvação da humanidade, para a salvação de Noé e a sua família e também da humanidade, porém a geração de Noé rejeitou. Somente 8 pessoas foram salvas na geração de Noé. Por quê? Porque deram credibilidade a Deus. Os que deram credibilidade ao pecado foram condenados na sua geração. Tá? Deus, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não ia agir mais no homem por causa do pecado. Quem vive na prática do pecado não tem Deus na sua vida, não tem comunhão com Deus, e muito menos o Espírito de Deus habita nele. Olha o que o texto está dizendo. E disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Se você ler o capítulo 4 e 5, que tem a genealogia, os homens morriam com 700 anos, com 800 anos. Mas por causa do pecado, seus dias foram encurtados por Deus em Gênesis capítulo de número 6. Quando ele fez a aliança com Noé. E você vai observar que Deus fez Noé pregador da justiça. Por quê? Por causa do pecado. Então perceba que Noé pregava também na sua geração o arrependimento. Mas nenhum da sua geração quis se arrepender. Preferiram viver, tá, na imoralidade, vivendo o ódio e a violência, do que agradar e ter uma vida íntegra, agradar ao Senhor e andar com Ele. Então você vai perceber que quem é consagrado ao Senhor Deus, a Ele dá glória. Tá, irmãos?
para honrar a Deus e promover o bem da humanidade. Noé foi a luz no fim do túnel. Noé, ele foi aquele que Deus levantou para ser o reflexo de Deus na terra. Ele deu testemunho do Senhor na sua geração. Sabe por quê? Porque Noé era amigo de Deus. Era amigo de Deus. Por isso Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. O favor imerecido de Deus alcançou Noé. Tá? Então perceba que Noé se preocupava em saber como Deus via os fatos. Você que está me ouvindo nessa live, tá? Você tem essa mesma visão? Tá? Noé se preocupava como Deus via os fatos. Como Deus me vê? Como Deus vê essa geração dos nossos dias? Você já parou um pouco para refletir sobre isso? Tá? E viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra, e que era mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Deus viu a geração e Deus viu Noé. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento. Que o Espírito de Deus gera compreensão no teu entendimento, razão no teu entendimento, e pare para refletir. Tá? Deus viu a geração e Deus viu Noé. Com quem Deus tinha aliança? Com Noé. Noé foi escolhido por Deus para ser pregoeiro, anunciar a sua justiça, anunciar que o mundo seria destruído com um dilúvio, a terra seria inundada pelas águas. Não creram. Mas quem foi que Deus preservou? Noé, porque era justo, íntegro e andava com Deus. Com quem você está andando? Você está andando em passos largos com pecado, satisfazendo a concupiscência da carne, ou você abandonou o mundo e a impiedade e as suas paixões para andar com Deus? Quem são aqueles que serão livres do inferno? Aqueles que têm uma vida justa. Justa por quê? Porque foram justificadas por Deus, porque creram no sacrifício de Jesus. E hoje passam a ter uma vida íntegra, pautada nas Escrituras. Quando erram, reconhecem um erro e diz: Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim, perdoa-me dos meus pecados, eu não vou praticar mais esse erro. São pessoas que têm uma mente, uma consciência viva diante de Deus, porque têm a sua vida vivida pelo plumo da palavra de Deus. Deus está contemplando. Não existe nada que foge do olhar do Deus Todo-Poderoso. Não existe. Ele está te contemplando. O que trouxe sofrimento ao coração de Deus? Trouxe também ao coração do seu amigo Noé. Quando Deus viu a humanidade, irmãos, nesse estado, trouxe sofrimento. Quando a Bíblia diz que pesou-lhe no coração, no termo original, é que isso gerou sofrimento no coração de Deus. Gerou sofrimento no coração de Deus. E Deus é tão misericordioso, a compaixão de Deus é tão grande, que Deus determinou uma sentença sobre o homem. Mas como a Bíblia diz, Deus não faz nada sem antes avisar. Tá? Falando o Senhor não cumprirá? Amós 3:7. Deus abriu uma porta de escape. Abriu uma porta de escape. Deus deu a oportunidade à geração de Noé para que se arrependessem
e também eles entrassem na arca, mas não quiseram, zombaram da mensagem que Noé pregou na sua geração. Então você vai perceber dentro do texto, tá, que o mesmo sentimento que Deus tinha, Noé também tinha. Por isso ele pregava a justiça de Deus, convidando o povo ao arrependimento. Convidando o povo ao arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados. Convide Jesus, aceite o convite de Jesus. Assim como a arca era a porta de escape para o homem ser salvo do dilúvio, a Bíblia diz que Jesus é esta porta de escape para o homem ser salvo o homem ser salvo nessa dispensação da graça. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a arca. Agora, você tem acreditado na mensagem de Cristo? Porque a Bíblia diz, se eu falar que conheço a Jesus, mas ando praticando pecado, eu sou mentiroso e a verdade de Deus não habita na minha vida. Este é o desejo de Deus para a sua família. Tornou-se na decisão de Noé para a sua casa. A sua família viveu conforme os padrões morais e espirituais estabelecidos pelo Senhor. Então eu preciso viver pelos padrões morais e espirituais que o Senhor Deus estabeleceu. Está aqui os padrões morais e espirituais que o Senhor estabeleceu. As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Todo homem que vive esses padrões morais e espirituais, ele vive para agradar a Deus, pelo ato da graça e da bondade de Deus. Não porque o homem é bom, mas porque Deus é bom, por ter enviado o unigênito Filho para nos resgatar da condenação do pecado. Da mesma forma, na geração de Noé, Deus abriu a porta de escape, meus irmãos. Noé fez do plano de Deus a razão da sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça do plano de Deus a razão da sua vida. Tá? Qual é o plano de Deus? Vivermos em Cristo, permanecermos em Cristo, permanecermos com as nossas vidas pautadas nos padrões morais e espirituais do Senhor nosso Deus. Tá? E você vai entender que advertiu que a terra se transformaria no inferno se a raça humana não se retrocedesse da sua maldade. Da sua maldade. Tá? Da sua maldade. Você está pensando que o dinheiro compra a salvação? Você está pensando que fama compra a salvação? Tá? Tem muita gente aceitando a proposta do diabo sobre a vida dele. Lembra de Jesus que o diabo o transportou para o pináculo? Na tentação do deserto? Se tu prostrado me adorares, te darei os tesouros, as riquezas deste mundo. Tem muita gente fazendo pacto com o diabo para ter dinheiro, para ter fama. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que Jesus olhou? Quando o diabo lhe fez essa proposta, sabe o que Jesus declarou? Jesus rejeitou. Para trás de mim, Satanás. Está repreendido. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Os meus joelhos só merecem se curvar diante de Deus. Diante de Deus. Tá?
Jesus não aceitou as riquezas, sabe por quê? Porque Jesus disse: que dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Por quê? Porque o seu coração é governado por Mamon, pela avareza, por esse Deus, tá? Chamado Mamon. Chamado Mamon. Tá? Então você vai perceber que Noé fez do plano de Deus a razão da sua vida. Ele anunciou que por causa do pecado a raça humana corria o perigo de ser apagada da terra. Tá? E hoje nós estamos anunciando a mensagem do reino de Deus. Tá? Não seja apagado da promessa e do reino dos céus, pois está vivendo uma vida de imoralidade, uma vida no pecado. No pecado. Se arrependa dos seus pecados. Se converta ao Senhor Deus. Denunciou nominalmente os pecados de sua geração. Esse é o nosso dever como cristãos. Denunciar os pecados da nossa geração, para que o ser humano tenha consciência de que vive uma vida no pecado. Ah, pastor, mas eu nunca pequei, eu nunca roubei, nunca furtei, sempre dou esmola, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas. Mas quando você nasceu com uma natureza pecaminosa. Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. É a declaração de Davi. Você é pecador. E precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então você vai observar que é importante ao homem crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quem é que não crê? Quem vive uma vida pecaminosa, uma vida imoral, uma vida mergulhada na iniquidade e no pecado. Agora, aquele que crê na palavra de Deus vive os padrões morais e espirituais. Diz que crê em Cristo, mas permanece em Cristo, vivendo Cristo na sua vida. Pela fé, Noé preparou a arca. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé tinha somente uma garantia. Que garantia Noé tinha? A palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus. Deus declarou e Noé creu na palavra de Deus. Deus deu o projeto e ele começou a construir a arca. Tá? Qual era a garantia que Noé tinha? Somente a palavra de Deus. E qual é a garantia que nós temos nos nossos dias também? A palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é inerrante. Ela é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada. Ela é inerrante. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ninguém creu, todos zombavam. Foi uma grande luta para Noé e a sua família. Irmãos. Agora Noé, diferente da geração, creu e obedeceu, tá? A palavra de Deus, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo de número 6 e 22 e Gênesis capítulo 7, versículo de número 5. Tá? Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 22. Tá? Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Isso aqui traz a ênfase que Noé creu de fato na palavra de Deus e era a única garantia que Noé
tinha da parte de Deus. Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 5. Diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé segundo Deus lhe ordenara. Então perceba que Noé creu, obedeceu, tinha como garantia a palavra de Deus. E Deus cumpriu tudo que ele declarou a Noé. Tá? Deus cumpriu o que ele havia dito que faria e fez. E fez. Então preparou-se com toda a sua família para os tempos do julgamento e da salvação do Senhor. Então perceba, meus irmãos, a diferença da geração e a diferença de Noé e a sua família. A família de Noé creu através do testemunho de Noé. A família de Noé também acreditou e teve como garantia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para crermos, para vivermos e andarmos com Deus, com Deus. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, observe o texto sagrado. Tá? Observe o texto sagrado. Observe. Observe. Tá? Gênesis capítulo de número 7, versículo 16, a Bíblia diz que Deus ordena a Noé, quando a arca está preparada: entra tu... Tá. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Diz assim, irmãos: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia lhe ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Após eles. Tá? Então perceba que entrou os animais, conforme Deus havia lhe ordenado, e entrou Noé, entrou a sua esposa, entrou seus filhos, e a Bíblia diz que quando eles entram, é Deus quem fecha a porta, porque a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Tá? Homem nenhum pode abrir. Quando Noé entra com toda a sua família, é Deus que fecha a porta. Sabe por quê, irmãos? Quando a porta da graça se fechar, não tem capacidade do homem abrir essa porta, porque foi Deus que fechou. A porta da graça se fechando, a porta da arca se fechando, tá? Não há mais como o homem ser salvo. Tá? Dentro desse contexto, o homem perdeu a oportunidade de alcançar a salvação, porque rejeitou e desprezou. Tá? O tempo da graça acabou na geração de Noé, quando a porta se fechou e o Senhor fechou a porta. Tá? O dia do julgamento, do juízo daquela geração havia chegado. Tá? No dia do julgamento, Noé foi salvo com toda a sua casa. Por quê? Porque deu crédito à palavra de Deus. Deu crédito à palavra de Deus. Qual é a conclusão, pastor Araquém, dessa sua mensagem, nessa oportunidade? Precisamos fazer como Noé. Permanecermos em Cristo. Cristo simboliza esta arca. A porta da arca está aberta. O convite de Deus, através de Cristo, está sendo oferecido a você. Tá? Ah, eu sou pecador. Só quem pode te justificar é Cristo perante o Pai. Tá?
Creia na pregação do Evangelho. Creia na mensagem de Cristo Jesus. Passe a se tornar amigo de Deus. Tiago escreveu: não ameis adúlteros e adúlteras. Não sabeis que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Tá? Por que adúlteros e adúlteras? Porque estas pessoas, quando praticam o pecado, estão adulterando a lei de Deus no seu coração, na sua vida, quebrando-se, quebrando a comunhão e se afastando de Deus. Então a gente precisa levar em conta a advertência de Deus também para a nossa geração. Tá? Eu quero encerrar a live aqui, tá? Lendo Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Tá? Ao versículo 44. Que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tá? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tá? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou da arca. Viviam a sua vida comum. Tá? Dando descrédito à mensagem que Noé pregava. Não perceberam até o dia que Noé entrou na arca. Tá? E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então você vai observar dentro do texto que isto é um alerta. É um alerta. Aí Jesus, que está declarando estas palavras, tá? Ele continua dizendo: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque é hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá? Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Muitas pessoas aí já tentaram, né, colocar data no arrebatamento da igreja. Muitos aí já quiseram colocar data. Tá? Mas você vai perceber que ninguém sabe. Tá? É de repente. É por isso que eu preciso estar preparado. Tá? E só ouvirão o toque da trombeta aqueles que estão em Cristo. Oh, glória! É de repente. É de repente. Um povo vai sumir da terra. É de repente. É interessante, né, que todas as crianças da terra desaparecerão. Tá?
É interessante que as mulheres que estão grávidas, os fetos desaparecerão, serão arrebatados. É de repente. Agora eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado? Porque a qualquer momento, se você não estiver preparado, você não subirá. Você não subirá. É por isso que o texto diz: vigiai. Se soubesse o pai de família a que hora o ladrão entrasse na sua casa, ele estaria preparado. Mas o ladrão, ele não avisa, tá, quando vai roubar a sua casa. Você não tem noção, né, do momento que ele vai entrar na sua casa. Claro que isso aqui é uma linguagem figurativa para explicar que ninguém saiba o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É a qualquer momento, irmãos. Os sinais estão aí. O maior sinal da vinda de Jesus não é os terremotos, não é os sinais nos céus, não. É a degeneração e a corrupção do gênero humano. É a apostasia. Estes são os maiores sinais, tá, da vinda do Filho do Homem. E nós estamos vivendo em uma geração, tá, que não tem nem como pautar. A iniquidade está grande. Você vê aí que as pessoas que vivem essa imoralidade, que vivem aí, né, menosprezam as escrituras. Usam artefatos de cunhos religiosos, tá, para degrenir a imagem de Cristo e a imagem da igreja nas suas reuniões. Tá? Estas pessoas podem querer difamar a imagem de Cristo e da igreja. E fazem isso nas televisão, nas redes sociais, nos seus eventos. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, a igreja, os cristãos que pregam o evangelho da graça, que estão apenas sendo instrumentos na mão de Deus para despertar a sua consciência, para que você se arrependa dos pecados e não seja condenado e a sua morada não seja no inferno. Não fique pensando você que vivendo uma vida dessa, você vai morar no céu. Não mora, não. A sua morada será no inferno, caso não se arrependa dos seus pecados. Porque ninguém mais prega sobre pecado, ninguém mais prega sobre o inferno, ninguém mais prega sobre isso. As mensagens que a gente ouve aí, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar isso, umas profetadas, as pessoas que se autodenominam profetas, tá, enganando o povo, esses charlatões. O verdadeiro profeta é aquele que tem uma vida pautada no evangelho e prega a verdade do reino. Prega contra o pecado, prega contra a imoralidade, prega contra as injustiças. Policarpo, na história, foi queimado vivo pelo imperador. E ele usou as mesmas palavras de Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas não negou a verdade escriturística. João Batista foi cortado a cabeça fora, porque chegou na cara de Herodes e disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias ficou só o veneno. Quando a filha dela dançou na frente de Herodes, ele disse: pede o que tu quiser, até a metade do reino eu te darei. Aí a filha dela, incentivada por ela, diz: pede a cabeça de João Batista. O rei não podia voltar mais na sua palavra. A cabeça de um profeta é mais valiosa do que a metade de um reino. Sabe por quê? João Batista era um homem simples, se vestia de peles as suas vestes eram de pele de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Porque
João Batista era o Elias profetizado por Malaquias, que havia de vir para preparar o caminho do Messias. Mas João Batista tinha compromisso com Deus, com a palavra de Deus, e ele denunciou os pecados da sua geração. Tá? Quando você vê esses profetinhas bajulador, tá? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus não vai te dar nada. Tá? As riquezas que o Senhor Deus tem para te dar é as riquezas espirituais. É te encher da graça, é te encher do seu espírito, é te encher de ousadia, é te encher da unção para você denunciar o pecado. Mas é interessante que as pessoas gostam, né, de pessoas assim. As lives estão lotadas, mas de pregadores que pregam as escrituras, que chamam o povo ao arrependimento, tá? As pessoas até saem da live. Então a gente precisa fazer uma autorreflexão na nossa vida, irmãos. Todos os dias precisamos refletir na nossa vida, tá? E permitir Jesus nos moldar mais, nos converter mais, nos transformar mais. E tomarmos a posição como pregoeiros da justiça de Deus e convidar os homens que estão vivendo na imoralidade e no pecado para que se arrependam dos seus pecados e entreguem a sua vida a Jesus. Essa é a maior missão dada por Cristo à igreja do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Quer ser rico? Trabalhe. Agora, quer ser rico da graça? Viva Cristo e permaneça em Cristo, buscando Cristo todos os dias da sua vida. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nesta oportunidade, para a minha vida nessa oportunidade. Eu quero que você reflita e medite na mensagem de Deus. Deus te chamou para ser um pregoeiro. Deus te chamou para ser uma testemunha. Deus te chamou para testemunhar do reino. Glória a Jesus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, se aceito por Jesus, se arrependendo dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus? Tá? Entregar sua vida a Jesus. Que mal faz um cristão a uma pessoa, irmãos? Nenhum. 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 Tá? Mas hoje, quem está sendo aplaudido pelo Poder Judiciário e por muitos aí, não generalizo, é as pessoas que vivem matando, se drogando, tá? Usam o crime como estabilidade de vida. Tá? Determinadas outras áreas aí, tá? Que ficam gerando caos na sociedade. Os cristãos não. É um povo pacífico. É um povo pacífico. Agora, só por pregar as verdades bíblicas, estão sendo levados nos tribunais. Nos nossos dias, no Brasil. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Tá? Jesus nos chamou e nos escolheu. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Tá? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Tá? Se você tem filhos, se você tem marido, se você tem esposa que está afastada dos caminhos do Senhor, creia. Tá? Creia. Seja exemplo, seja testemunha. Ore e interceda pela sua casa, porque enquanto você estiver orando e intercedendo, o Senhor preserva, o Senhor guarda, o Senhor trabalha, tá? O Senhor opera. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus. Senhor Deus. Eu quero orar, Senhor, por todos que permaneceram na live, que passaram pela live. Pai,
Eu não devo, Senhor Deus, ao abrir as Escrituras, ao estudar as Escrituras, separar mensagens. Ó Senhor, a tua palavra, ela é toda inspirada. A tua palavra, Senhor, ela é toda fiel. Ela é viva. Ó Senhor, eu não devo selecionar, Senhor, mensagens, mas eu devo transmitir aquilo que o Senhor inspira, Senhor, nos nossos corações, porque é a mensagem que as pessoas que estão do outro lado da tela precisam, Senhor, para que as suas vidas, Senhor, entrem no plumo do Senhor, para que elas entendam e compreendam a sua perfeita vontade sobre as suas vidas. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos, Pai. Todos que comigo estão aqui, Senhor. Ó, meu Deus, comungando da sua palavra, recebendo a sua palavra, porque ela tem todos os nutrientes para nos manter de pé na tua presença, como alimento espiritual. Ó Deus vivo, que o Senhor possa iluminar a mente e o coração daqueles que ouviram, Senhor, a tua palavra. E no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, abençoa, Pai, abençoa todos de uma forma plena. Ó Senhor, quebra as barreiras, os obstáculos, e eu profetizo, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um nessa oportunidade. Em o nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amanhã nós estaremos aqui, tá? Entre as 18 horas e as 19 horas. Tá? Eu chego do trabalho às 17 horas e 20 minutos. Tá? É o tempo de eu tomar banho, tá? E me preparar. Às 18 horas, aproximadamente às 19 horas, nós estamos aqui fazendo lives. Tá? Porque logo após nós estaremos indo ao culto, adorar a Jesus, recebendo a mensagem de Deus através do nosso pastor, tá? E Deus, tá? Eu tenho certeza que Deus nos abençoará. Amém? Esta mensagem vai para o canal do YouTube, tá? Decara aqui em Cavalcante. Meu Facebook também é Decara aqui em Cavalcante. Ela vai estar lá também no Facebook, tá? E que vocês possam ir lá assistir toda a mensagem e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique na graça e na paz. Muito obrigado. Deus abençoe.